Bom dia. Bom dia, Jaqueline, Sabrina. Bom dia, Tati. Meus amigos, vamos aguardar um minutinho pro Instagram notificar os seguidores do Lex sobre a live, para que a gente possa iniciar. Eu já peço a vocês, convido a todos, quem quiser convidar um amigo, é só ir nesse aviãozinho de papel embaixo da tela, apertar enviar e mandar para o direct dos amigos, familiares de vocês. Bom dia, Tiago, Jaqueline. Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Bom dia, Paulo, Grace, Pati, Stefano, Sinara. A Sinara sempre aqui presente com a gente, acompanhando. A Mari Paulo. Bem, meus irmãos, novamente sejam todos bem-vindos a esse Evangelho no Lar dessa segunda-feira, dia 22 de junho. Hoje nós iremos abordar o capítulo 4, item 25, necessidade da encarnação. É a Duda. E aí, Duda? Saudade de você. Não estive sexta-feira presente na nossa harmonização. Na próxima estarei lá com você, Dudinha. É a Duda que tá no Insta do pai. Pois um abraço, Duda. Eu espero que você me auxilie aí do outro lado com os comentários no Evangelho de hoje. Então vamos lá. Vamos iniciar o nosso Evangelho através da nossa prece inicial. A gente sempre pede que vocês busquem relaxar nesse momento de prece, buscando se conectar com Deus. Algumas pessoas fecham os olhos, outras relaxam mais na cadeira. Então, busca uma posição que você ache que seja confortável. Então, vamos elevar os nossos pensamentos aos céus, agradecendo a Deus por mais uma semana que se inicia, a oportunidade de sempre reiniciarmos as nossas atividades, de repararmos os erros que cometemos, de combatermos os nossos vícios e a prática das leis morais. Pedimos a Ti, Mestre, que enche o nosso coração com fé e com força durante esse período de isolamento social. Nesse final de semana, nós recebemos a notícia que tem mais de 50 mil mortos no Brasil por conta dessa doença. Nós te pedimos, Senhor, que auxilie todos esses espíritos no plano espiritual, que auxiliem os seus familiares, que agora lidam com a dor da saudade. Que logo em breve tudo isso passe, que nós saiamos disso tudo mais fortalecidos e mais humanos. Que assim seja. Eu vou passar agora a leitura do Evangelho. Desliguei aqui os pássarozinhos.
para não atrapalhar o áudio. Necessidade da encarnação. Item 25. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação, e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Essa mensagem foi dita pelo Espírito São Luís em Paris no ano de 1859. Bem, meus amigos, nós estamos aí nas últimas semanas fazendo a explanação do capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, ao longo desses capítulos, a gente... Só um instantinho, porque eu tenho uma gatinha que ela tá querendo participar da live. Eu tinha trancado ela, mas quando ela ouviu o barulhozinho dos pássaros, ela achou que fosse aqui em casa. E logo começou a gritar, eu tive que libertá-la. Ela tá aqui me atrapalhando, mas vai dar certo. Então, retornando. A gente vem ao longo dessas últimas semanas estudando o capítulo 4, que ele traz ali, ele esmiuça bem sobre a lei da reencarnação. Então, os meus amigos expuseram para vocês a diferença da reencarnação para a ressurreição, as partes do Evangelho em que Jesus fala sobre a lei da reencarnação. Ele não se adentra demais, porque a gente sabe que a Bíblia, ela foi... Quando Jesus veio à Terra, aqueles espíritos ainda não estavam prontos para se debruçarem sobre esses ensinamentos. E Jesus veio realmente chamar a atenção para as leis morais, mas o Espiritismo veio consolidar as leis morais e a lei da reencarnação. Então Jesus fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele dá o exemplo de João Batista, que era a reencarnação de Elias. Nós vimos como a reencarnação fortalece os laços de família. E por fim, ontem a Lana e o Léo expuseram pra gente de forma muito detalhada e muito rica se há limites na reencarnação, né? Que eles expuseram que não há limites, que ninguém não tem um número determinado de encarnações. Eles falaram um pouco de como funcionam os corpos em planos mais adiantados. E hoje a gente vai entender por que a encarnação é uma necessidade. Então, só a título mesmo de esclarecimento, ele fala sobre necessidade da encarnação. A encarnação é a primeira vida física do espírito.
Então, assim que o espírito é criado simples e ignorante, ele encarna pela primeira vez e as vidas subsequentes são reencarnações. Então, aqui ele colocou encarnação, mas a gente vai falar sobre a reencarnação, que é essas vidas sucessivas. Então, antes de nós... os espíritos, eles informam a Kardec, na questão 132 do Livro dos Espíritos, quais são os objetivos da reencarnação, que é a nossa evolução espiritual. Como nós já dissemos várias vezes aqui no Evangelho, todos nós estamos marchando para o encontro com Deus. E essa escala espiritual, ela requer de nós que nós possamos evoluir, desenvolver as leis morais, a inteligência, repararmos os nossos erros e como os Espíritos colocam, deixarmos a nossa contribuição na obra divina, porque todos nós temos uma missão e temos uma contribuição na obra divina, que é uma obra maior, que está acima de nós. Então vocês podem, antes de começar, questionar por que a reencarnação ela é uma necessidade. Porque se nós formos analisar as obras de André Luiz, psicografadas pelo médium Chico Xavier, e as demais obras que tem na doutrina espírita, a gente vê que no plano espiritual, que é onde existe a verdadeira vida, os espíritos, eles possuem lares, eles têm os seus familiares, eles continuam a trabalhar, às vezes até mais do que trabalhavam aqui na Terra, eles se desenvolvem, eles aprendem. Então, por que seria necessária a reencarnação? Se lá no plano espiritual ele também consegue se desenvolver. E esse mesmo questionamento, Kardec faz aos espíritos, na questão 175A do Livro dos Espíritos. Será que não era mais fácil ser espírito do que vir aqui para a Terra, encarar as vicissitudes e as dificuldades? E os espíritos, eles são bem incisivos quando eles dizem que não, porque se a gente não encarnasse, a gente permaneceria estacionado. Porque a reencarnação, a vida no plano terrestre, ela vai nos facilitar coisas que a gente não conseguiria fazer apenas no plano espiritual. Então, por exemplo, a reconciliação de espíritos inimigos. Imaginem como seria difícil se esses espíritos não reencarnassem. Porque a gente sabe que quando o espírito desencarna, cada um vai ali para a esfera ao qual mais tem afinidade. Então, o irmão, que ele é menos evoluído, ele vai se encontrar numa esfera menos evoluída. Então, como que esse outro vai conseguir acessá-lo, vai conseguir reencontrá-lo? Como que esses irmãos vão conseguir restabelecer ali a harmonia entre eles? Então, a encarnação vem e prende realmente os espíritos aos corpos. Às vezes eles vêm no mesmo seio familiar e ali, através das lutas familiares, dos ensinamentos dos pais, esses antigos inimigos e agora irmãos, eles vão aprender a se amar, vão aprender a crescer, vão conseguir se reconciliar. Então vejam como é importante a reencarnação. E a reencarnação, ela é uma lei natural, como os espíritos colocam pra gente. Então, se ela é uma lei, ela é imposta. Ela não é facultativa, porque toda lei ela é impositiva. As nossas leis civis, elas são criadas por autoridades de uma determinada nação ou país, que eles analisam as necessidades daquela população, criam as leis, as promulgam e elas se tornam uma imposição a todos. A todos é imposto. E a mesma coisa é a reencarnação. Ela é imposta, mas Deus nos dá o livre-arbítrio de como nós iremos encará-la. Como a Lana e o Léo expuseram tão bem ontem, cabe a nós determinarmos quantas vezes será necessário encarnarmos para que a gente possa evoluir. Então, se a gente se esforça mais, a gente vai conseguir diminuir essas encarnações. Agora, se a gente não se esforça tanto, nós vamos prorrogar esse sofrimento. É isso que está aqui
na nota de Kardec, que eu não vou ler porque ela é muito grande, vai tomar muito do nosso tempo, porque eu sei que tem muitos irmãos que muitos irmãos não acompanham com o evangelho do lado, então eu só vou citar algumas passagens. O Stefano, ele colocou pra gente que a encarnação serve para voltarmos para a Terra, para fazer várias provas, para nos melhorar. Quanto mais seguimos no caminho do bem, mais vamos voltar mais rápido para o reino dos céus. Você está mais do que certo, Stefano. A gente, por mais que seja uma lei imposta, mas cabe a nós cabe a nós o livre-arbítrio de decidirmos como que a gente vai aprender isso, né? Então, até aqui nessa nota de Kardec, ele faz uma comparação com a escola, com o ensino acadêmico, em que o aluno ele tem que passar por várias fases para conseguir chegar ali à perfeição. Então é como se Deus ele fosse um grande administrador de uma escola e todos nós fôssemos alunos que estamos passando por série, aprendendo, melhorando. Aqueles que são mais dedicados vão ter um maior êxito e aqueles que acabam sendo mais displicentes na caminhada vão acabar estacionando, repetindo de ano, e aí vão demorar mais um pouquinho para chegar naquele objetivo. Só que nós temos auxílio de professores, de monitores, que são espíritos que vêm para nos auxiliar, que vêm em missões para nos fazer desenvolvermos as nossas capacidades morais. O maior exemplo disso é Jesus. Jesus ele veio cumprir uma missão universal, que é a salvação através do Evangelho. Nós temos outros espíritos que vieram desenvolver missões regionais, como é o caso de Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Chico Xavier. Outro ponto que eu queria colocar para vocês, essa questão da justiça divina, né? Semana passada, acho que semana passada foi retrasada, eu assisti o filme O Parasita, que foi o filme que, inclusive, ganhou o Oscar no começo do ano. Um filme excelente, eu não vou dar spoiler, porque eu sei que muitas pessoas não assistiram, mas é um filme muito bom, porque ele tem na temática dele a abordagem das diferenças sociais que existem entre o rico, o pobre, o empregado e o empregador. E quando eu assisti, eu fiquei... Tava querendo assistir há muito tempo, né? E quando eu assisti, eu corri pra minha irmã. Aí a gente ficou horas ali debatendo as diferenças que existem, sociais e tudo. E a gente chegou à conclusão óbvia que a encarnação é uma lei mais justa e mais fácil de explicar toda essa problemática que existe. Então, assim, pra mim, quando eu era mais nova, era muito difícil compreender todas essas dificuldades que as pessoas passam. Porque, assim, por mais que eu já conhecesse da lei de reencarnação, mas aqui que a gente conheça e assimile e compreenda, tem aí todo um processo. Então, para mim era muito difícil conseguir ver as dificuldades das pessoas. Porque quando a pessoa é mais dura de coração, a gente até diz, fulano tá passando por isso, mas é porque ele mereceu. Agora, quando a pessoa tem um coração bom e enfrenta ali uma dificuldade financeira, uma crise, um problema de saúde, como é difícil, e eu me sentia muito impotente. O que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa? Então, e assim, para mim era impossível questionar a Deus. Eu nunca consegui, como eu vejo algumas pessoas se colocando, dizendo, será que Deus existe porque o mundo é tão injusto? Para mim isso era inaceitável. Então, quando o Espiritismo vem e ele reforça a ideia de reencarnação, que muitas doutrinas orientais já vinham há muitos anos falando, como Cristo deixou pra gente, aí o Espiritismo coloca um ponto nessa lacuna e mostra que Deus é justo. Então a gente para de olhar Deus como um Deus que lança a gente à própria sorte, para olhar um Deus que é justo, que é bom, que nos permite repararmos os nossos erros, porque esse é o objetivo da reencarnação. A gente
Se a gente causa um desequilíbrio através das nossas ações, se a gente fere uma lei moral e prejudica a nós ou ao nosso próximo, nós temos a responsabilidade de repararmos. Não importa se vão passar 100, 200, 1000 anos, mas nós temos que reparar aquele prejuízo que nós causamos. Nós precisamos restabelecer o equilíbrio daquilo ao qual nós causamos um desequilíbrio. E nós iremos reparar através do amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados, ou através da dor, porque a dor, ela nos faz refletir, ela fica ali persistindo, nos fazendo mudar realmente, nós buscarmos a nossa mudança. Alguns irmãos, diante da dor, a dor nos faz nos tornarmos mais pacientes. Alguns irmãos se tornam mais impacientes, mas aí compreendem que é preciso ter paciência, que é preciso praticar de fato a mudança. Então nós temos que saber aproveitar a nossa encarnação, porque a encarnação não é um castigo, ela é um meio de repararmos e evoluirmos. Como eu disse antes, praticarmos a lei moral, desenvolvermos a paciência, a humildade, a caridade, o senso de solidariedade, de auxiliarmos os nossos irmãos, porque todos somos irmãos em Deus. Desenvolvermos a nossa inteligência sobre a matéria. Vejam bem, eu tô aqui agora falando com vocês e meu celular tá em cima de uma mesa. Essa mesa, há alguns anos, estava lá no meio da floresta. E aí o homem foi lá, cortou o tronco, transformou através da sua inteligência essa madeira numa mesa. Então nós desenvolvemos a nossa inteligência sobre a matéria através da reencarnação. A gente está com o nosso tempo quase extrapolando, mas eu queria chamar realmente a atenção de vocês da reencarnação, sobre essa questão realmente de como nós precisamos encará-la, da responsabilidade que a gente tem. Então vejam bem, eu queria até trazer um exemplo para vocês, bem banal, mas para que facilite melhor a compreensão. Vocês imaginem um irmão que na vida passada fez mau uso do dinheiro, dos bens materiais, usou o dinheiro só para satisfazer os seus desejos mais íntimos, corrompeu outros irmãos, cometeu uma série de abusos. Aí esse irmão vem numa outra vida, numa condição financeira mais baixa, não como uma forma de punição, porque Deus não é um pai que castiga, mas ele vem para que ele possa desenvolver qualidades que ele não conseguiu desenvolver quando ele tinha dinheiro. Então ele vai ali, através de uma condição mais simples, desenvolver o senso de humildade, de caridade. Ele vai compreender que você pode conquistar as pessoas sem ser através do dinheiro, mas através do amor. E esse irmão, ele pode, nessa encarnação, onde ele enfrenta dificuldades, usar isso para desenvolver a sua humildade, para batalhar, para trabalhar no serviço do bem, para desenvolver a sua inteligência, para trabalhar para sustentar a sua família. E através disso, além dele melhorar, ele ainda influencia aqueles que estão ao seu redor, que se sentem influenciados pela sua força de vontade de vencer. Vejam que além de reparar, esse irmão agrega a essa encarnação dele valores. Então ele consegue evoluir mais rápido. E é possível, a gente vê na nossa própria história irmãos que conseguiram uma modificação muito rápida nas suas condutas. Eles não saltaram de espíritos imperfeitos para espírito puro, mas ele conseguiu evoluir. Um grande exemplo disso é Paulo de Tarso, que era Saulo.
era um homem extremamente orgulhoso, perseguidor, e aí ele consegue, ao ser tocado por Jesus, que todos nós somos, todos nós temos o nosso caminho de Damasco, ele consegue fazer uma modificação muito grande. Então ele agrega a reencarnação dele. Mas aí, retornando ao nosso exemplo, esse nosso irmão que fez mau uso do dinheiro renasce num lar humilde. E aí, já nos primeiros anos de vida, ele demonstra uma rebeldia por conta da condição financeira dos pais. Esse irmão, apesar das insistências dos seus pais em educá-los para o bem, ele cresce rebelde. Ele, quando se torna adulto, passa a usar de subterfúgios para conseguir obter aquela posição que no passado ele teve de poder, de riqueza. Ele pratica fraudes, ele corrompe pessoas. Eu questiono a vocês acham que esse irmão ele vai estar reparando alguma coisa só porque ele nasceu pobre? Só o fato dele ter vivido uma vida pobre é suficiente para ele reparar aquilo que ele cometeu de errado no passado? Não. Ele, além de não reparar, ele está ali se mantendo estacionado, como uma criança birrenta e impaciente, que não consegue aceitar que é preciso a mudança e fica ali insistindo, se debatendo. Mas o bom disso é que Deus, como os Espíritos já disseram, todos nós iremos sim evoluir. A estrada de cada um tem a sua estrada. A estrada de cada um é diferente, mas o fim é único. Todos nós estamos marchando para a perfeição. E aí fica a vocês essa reflexão nessa segunda-feira. O que é que você tem feito para melhorar a sua encarnação? Como que você está agindo diante das dificuldades que a vida está lhe impondo? Como você reage ao meio em que você nasceu, à sua família, os seus amigos, ao seu trabalho? Quais provas estão exigindo de você resignação e quais provas estão lhe convidando a uma mudança? Aonde é que você pode mudar? Você está realmente praticando as leis morais? Você está desenvolvendo a sua inteligência? Se a resposta for sim, maravilha. Continue nesse caminho, sempre agregando valores morais. Mas se a resposta for mais ou menos, às vezes sim, às vezes não, a gente precisa refletir e realmente mudarmos, para que nós possamos chegar ao encontro de Deus. E essa é a mensagem de hoje, meus irmãos. Queria agradecer a todos que permaneceram aqui comigo. Essa live vai ficar disponível no nosso IGTV e no nosso canal do YouTube. Quem quiser compartilhar com os amigos vai conseguir acessar. A única desvantagem é que, como a gente coloca agora no IGTV, não aparece os comentários. E quem for ver depois não sabe como é maravilhoso os comentários, as interações. Olha, a Grace colocou, e como a dor faz nos tornarmos melhores, é importante para o nosso crescimento. A Vanielle colocou, é importante ressaltar que nesse processo de reencarnação podemos estagnar, mas nunca retroagir. Estamos sempre em ascensão. Então, estar aqui fazendo esse evangelho é maravilhoso. Mas a contribuição de vocês, os comentários, as energias, esses coraçõezinhos que a gente fica aqui o tempo todo vendo subir, é muito gratificante. Então, eu vou liberar vocês para refletirem, pôr em prática tudo aquilo que a gente vem estudando ao longo das nossas lives. Agradecer a companhia de todos. Então vamos para a nossa prece final. Novamente eu peço para que vocês busquem relaxar, busquem se desconectar com o mundo à sua volta
e se voltar apenas a Deus. Então, quem se sentir à vontade, fecha os olhos, respira fundo. Deus de amor, de bondade, Deus que é justo. Nós te agradecemos por esse momento, por essas energias, pelo conhecimento que teus espíritos nos instruem. Que todas essas energias geradas durante esse evangelho possam ser levadas aos nossos familiares, aos nossos amigos, a todos aqueles que se encontram em sofrimento e desespero. Dai força, Senhor Deus, ao planeta Terra para enfrentar as dificuldades, as vicissitudes. Orienta, Pai, os nossos políticos a melhor forma de gerirem as nossas nações, que sejam pautadas na solidariedade, na fraternidade e na igualdade. Esses lemas que foram tão falados durante a Revolução Francesa, mas que representam lemas morais que todos devemos perseguir. Obrigada, Senhor, pelo teu divino amor, por esta oportunidade que temos de encarnar, de nos melhorarmos. Nós te pedimos que a tua luz sempre nos ilumine e que em breve possamos nos tornar espíritos puros. Que assim seja. Obrigada pela companhia de todos. Marcos, que bom que você gostou da explanação. Mariana, um abraço, minha amiga. Napoleão falou do tema. Stefano também gostou muito do evangelho. Esse tema da encarnação é bem rico. Quem tiver curiosidade, quem quiser conhecer mais, a gente tem muitas obras na doutrina que falam sobre a reencarnação. Vocês também podem acompanhar as palestras aqui pelo canal do YouTube do Lex, ou então acompanhar irmãos que já estão aí bastante tempo na estrada e que falam de forma mais detalhada sobre a reencarnação, como Haroldo Dutra, como Raul Teixeira, Rossando Klingen. Então fica aí a dica. Um abraço a todos, uma ótima semana e que Deus os abençoe.